Vamos abrir a palavra de Deus em Lucas, capítulo 2, versículo 52. Amém? Que diz assim: e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Feche seus olhos. Senhor Deus, abre meu entendimento, declare, abre meu entendimento, a revelação do conhecimento da Tua palavra. Fala, Espírito Santo, fala comigo nesta manhã. Coisas que eu preciso saber, que eu preciso entender para viver. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá, Lucas capítulo 2, versículo 52. Então vamos lá. Crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos... Jesus crescia diante de quem? Estatura. Novamente, Jesus crescia diante dos homens. Duas coisas interessantes. Nós vemos que nesse versículo, o que mais me impressiona é não entender o fato de que Jesus crescia diante dos homens, em estatura. Quando nós temos Jesus, né, Vitor? Nós passamos a ter Jesus e o Espírito Santo habita em nós, nós vamos crescendo em estatura, nós vamos crescendo em conhecimento diante dos homens. À medida que você vai tendo funções, cargos, você vai recebendo propósito, você vai crescendo diante dos homens. Os homens vão vendo quem é Cristo em nós. Mas o que me impressiona, que Jesus, ele crescia em estatura diante de Deus e dos homens. Mas como? Ele era Deus. Por que ele tinha que crescer em estatura diante de Deus? Por que, igreja? Porque na verdade ele se despiu de quem ele era. Ele ali se despiu de que ele era Deus. Ele deixou de ser Deus. E caminhou aqui na terra como homem. Para que pudéssemos entender que a caminhada de Jesus sim é um exemplo a seguir. E é algo sim que realmente nós podemos viver como seres humanos aqui na terra. Porque ele viveu como um homem aqui na terra, e não como Deus aqui na terra. Entende? Amém? Então nós vemos que ele precisava crescer em graça diante dos homens, e ele precisava crescer em graça diante de Deus. Não como algo que ele precisava crescer diante dos homens, mas ele automaticamente, por ele crescer em graça diante de Deus, ele foi automaticamente crescendo diante dos homens. As pessoas iam vendo quem ele era no Senhor. Ok? Então nós vemos que ele foi perfeito. Jesus foi perfeito em tudo que ele fez, em todos os sentidos. E qual era a resposta? Aqui era o fato da resposta que ele colocou de lado a divindade dele. Ali não era a divindade de Cristo. Ali era o homem natural. Quando nós abrimos a palavra de Deus, em Marcos capítulo 1, versículo 12, eu quero que você abra a palavra de Deus em Marcos capítulo 1, versículo 12. Marcos capítulo 1, versículo 12. Esse texto, quando eu li há umas semanas atrás, mexeu muito comigo. Muito comigo. E diz assim, ó. E logo o Espírito Santo, vamos ler do 9 em diante, tá? Capítulo 1, versículo 9. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia, e por João foi batizado no Rio Jordão. Jesus foi batizado por João Batista. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se, e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz do céu: Tu és o meu filho amado,
Quando ele foi batizado, ele olhou ali do céu, ouve-se uma voz. Então imagina o movimento que houve no céu para a terra, do campo espiritual para o campo físico. Ouve-se uma voz: tu és o meu filho amado. Ali Deus se manifesta dizendo que ele era o filho amado, manifestando que ele era o filho de Deus e manifestando que ele tinha prazer, ele tinha alegria, ele se comprazia com ele. Se comprazia com Jesus como filho amado dele, filho amado de Jesus, filho amado de Deus. Naquele momento, Jesus vai no versículo 11, então foi ouvido uma voz do céu: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Versículo 12, essa parte, ela mexe comigo, porque ele fala assim: e logo o Espírito Santo veio sobre ele. O Espírito Santo, ele foi batizado naquele momento, o Espírito Santo veio sobre ele, ele ouve uma voz, e o Espírito Santo pega Jesus, em Jesus, ele o leva, ele o impeliu para o deserto. Presta atenção. O Espírito Santo, quando veio em Jesus, ele levou para o propósito? Levou para já viver o propósito ministerial? Ele já levou ele para ser usado por curas e milagres? Levou ele já a pregar a palavra? Aonde o Espírito Santo levou Jesus? Para o deserto. Então diga: todos nós passamos pelo deserto. Diga para o seu irmão do lado: você não é menos nem mais que eu. Nem eu sou menos e mais que você. Porque todos nós, algum dia, passamos pelo deserto. Quem já passou pelo deserto, levanta a mão. Bem-vindo ao clube, né, Carlão? Jesus foi para o deserto. Quando nós olhamos a isso, remetemos a Davi lá atrás. Davi foi revelado que na família de Jessé havia um homem, um rapaz, que tinha que ungir um dos filhos de Jessé. Era o último filho, era o menos possível. Era aquele que ficava no campo, com as ovelhas. Era aquele que tinha intimidade, que adorava ao Pai. Ali foi dito a ele o propósito, foi liberada a palavra profética, certo? Foi liberada a palavra da promessa, ok? Que ele seria rei. Davi foi de imediato rei? Levou quantos anos? 13 anos. Nesses 13 anos ele foi perseguido por Saul, ele foi quase morto, né? Entrou no meio de um campo de gente louca, que era os, como é que chama? Os enclarque? Os filisteus, certo? Ali ele pega aquele povo louco, ele treina, levanta aquele povo para guerrear, gera ele homens, né? Que fez parte do exército, não é verdade? Ele passou pelo deserto. Ele podia matar Saul e fazer o quê? Abreviar o tempo de reinado. Mas ele entendeu que o tempo e quem fazia todas as coisas era quem? Deus. Jesus, olha o que fala o texto. E logo o Espírito o impeliu. Ou seja, o Espírito Santo, ele forçou, ele levou, ele impulsionou Jesus para o deserto. Olha que forte, ele impulsionou Jesus para o deserto. Você é impulsionado para passar no deserto, porque é no deserto que mostra qual é o seu caráter. É no deserto que mostra aonde está a sua fé, aonde está o seu coração, aonde a sua vida está pautada, quem é você nele. À medida que você passa pelo deserto, que você passa por esse processo, é à medida que níveis você vai crescendo no Senhor.
E à medida que chaves do reino são entregues na sua mão. Amém? Então, voltando a repetir para você entender, o Espírito o impeliu. Eu fiquei chocada. Chocada. Deu para entender? Então imagina, vamos lá. O povo que estava no Egito, ele foi impelido, aquele povo, para ir para onde? Para o deserto. Deu para entender? Deu para entender? Amém? Olha o que fala o versículo 13. Onde ele permaneceu 40 dias sendo tentado por Satanás. Imagina, Satanás batendo para ele desistir. Desiste e desiste. Imagina, sem comer, sem beber. Imagina. Sendo tentado por Satanás, estava com quem ele estava? Com quem Jesus estava? Com as feras. Mas os anjos Então diga, eu não estou só. Porque Jesus disse que passaríamos por aflições. Mas que nunca estaremos sós. Jesus sendo Jesus, o Filho de Deus, o Filho amado, quem Deus sentia alegria, amor. Meu Deus, ele se comprazia. Ele foi colocado no deserto, ele passou pelo deserto, no meio das feras. As feras vinham atacar Jesus. Forte? Forte ou não é forte? Diga para você mesmo, eu tenho conseguido vencer o processo? Esse é um grande desafio. Amém? Lucas capítulo 4, versículo 1 ao 14, diz assim, eu não vou me alongar com a mensagem. Jesus, cheio do Espírito, vamos lá. Como Jesus estava? Mais alto. Como Jesus estava? Jesus cheio do Espírito, lembrando, ele tinha recebido o Espírito Santo. Então, Jesus cheio do Espírito, voltou do Jordão, foi guiado pelo mesmo Espírito. Estou te passando uma outra visão, que é a visão... a forma que Lucas está falando. Nós falamos de Marcos, estou passando a visão de Lucas falando, ok? Então, voltou do Jordão, foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo, se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. O que o diabo quis tentar Jesus? No poder. Ele sabia que Jesus tinha um poder. Se ele transformou água em vinho, ele podia transformar pedra em pão. Ele sabia do poder que Jesus tinha. Entende? Agora imagine esse homem como homem, não agindo o seu poder de divindade, de Deus, como um homem, ele sendo guiado pelo Espírito Santo. Coloque-se em pé. Coloque-se em pé. Diga para você mesma, eu tenho o Espírito Santo. Eu tenho Espírito de poder. O Espírito de vida que clama pelo Abba Pai, que habita em mim e que me leva a me conectar o tempo todo com o Pai.
Então diga: o Espírito Santo me leva a passar pelo deserto, pelos processos, a viver as vitórias e ser usado poderosamente, como Jesus foi. Estou até arrepiada. Dê a melhor salva de palmas aí. Pode se assentar. Voltando aqui na palavra. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. Jesus precisou provar para o diabo que ele transforma pedra em pão? Primeiro desafio do processo, do deserto: eu não tenho que provar nada a ninguém. Durante esses 6 meses procurando imóvel, pastor e eu não precisamos provar nada a ninguém. Nós só tínhamos que confiar. Você não tem que provar nada a ninguém. Você não tem que demonstrar o seu poder. Muitas vezes, ao provar, você encurta caminhos, você pega caminhos que não é de Deus. Deu para entender? Quando você você precisa, tem a necessidade de provar, você termina metendo o pé pelas mãos, você termina pegando qualquer coisa, você termina executando qualquer coisa, você termina fazendo qualquer coisa que não é o que você deveria fazer. Novamente, lá na frente, você vai bater no mesmo lugar. Deu para entender? Não, no processo, no deserto, não se tem que provar nada a ninguém. Somente de que você está em Cristo e Cristo está em você. Tudo bem? Está claro aqui? Versículo 5. E elevando, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Olha o poder do diabo. Mostrou todo o poder, todos os reinos do mundo para Jesus, como se Jesus não soubesse. Mas sabia que ele estava sem comer e sem beber, e que ele tinha despido dele mesmo. E que ali não era somente Jesus, ali tinha o Espírito Santo. Ele era um homem que sentia como nós, que sofria como nós, que passava como nós, que tinha dores, fomes, necessidades como nós. Deu para entender? E aí disse-lhe, versículo 6, o diabo: dar-te-ei toda a autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e eu dou a quem eu quiser. O mundo pertence ao maligno. Cuidado, no meio do desespero, do processo, você cair nas tentações, dos apetites e das bandejas que são oferecidas a você. Amém? Portanto, se prostrado, aí versículo 7, portanto, se prostrados me adorares, toda será tua, Satanás falando. E Jesus responde no versículo 8, mas Jesus lhe respondeu, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Ele lembrou a Satanás quem ele era lá no céu. Identidade. Identidade. Eu não tenho que provar fazendo algo. Eu só tenho que lembrar ao diabo quem eu sou em Deus. Qual é a sua identidade? Diga: filho. Eu sou filho de Deus. Cordeiro por meio de Cristo Jesus. Fui salvo por meio da crucificação de Jesus. Pelo seu sangue derramado. Eu sou livre de todo o pecado, de toda a condenação. Deu para você entender? Identidade. Amém? Versículo 9. Então levou a Jerusalém e o colocou sobre um pináculo do templo. E disse, se és filho de Deus, atira-te daqui de baixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem.
novamente querendo provar o poder de Jesus. Versículo 11: Ele te sustentarão nas tuas mãos para não tropeçares em nenhuma pedra. Respondeu Jesus: Não tentarás o Senhor teu Deus, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente Jesus rebate. Versículo 13: Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. Por 2 vezes o diabo veio tentar. Por 2 vezes Jesus mostrou a sua identidade, quem ele era, e o diabo foi embora. Agora presta atenção em algo que eu quero te mostrar. Nesse período, ele entra no deserto, versículo 1, cheio do Espírito Santo. Versículo 14: Então Jesus, no poder do Espírito Santo, entrou no sábado na sinagoga, no poder do Espírito Santo, regressou para a Galiléia. A sua fama correu por toda a circunvizinhança e ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Ele entra no deserto, cheio do Espírito Santo, e ele sai do deserto no poder do Espírito Santo. Quando você vence o processo, você sai do deserto, você sai cheio do poder, porque você permaneceu no lugar, naquele momento em que o Senhor te colocou. Você não saiu, você não abriu a tentação a Satanás, você não ouviu o que Satanás falou, você não deu guarda ao que Satanás falou, você não desistiu do caminho, você não desistiu do propósito, você não desistiu de continuar confiando nele e entregando a sua vida nele. Eu quero te dizer para você nesta manhã, eu tenho certeza que muitos aqui estão sofrendo, talvez por uma enfermidade, talvez por finanças, talvez por problemas seríssimos emocionais, talvez por falta de identidade, não saber o que está acontecendo na sua vida, mas uma certeza nós temos, nós somos filhos, e permanecer no Senhor, não se pode nenhum momento titubear, não se pode nenhum momento titubear em sair dessa presença dEle, e continuar confiando cegamente nele, porque é Ele que conduz a nossa vida, Ele que faz a nossa história, é Ele que alinha a nossa vida para um grande lugar. Você consegue entender isso? É o que Jesus viveu por meio do Espírito Santo aqui na terra, e por meio do Pai. Ele passou pelo teste, ele foi um exemplo a todos nós a seguir, ele morreu por nós. A graça na qual Jesus cresceu, ele está na palavra chariz, que se refere à graça divina. E é a capacidade do próprio Deus em que surge e permite que uma pessoa cumpra os seus propósitos. Nós somos cheios dessa graça divina dele, que nos leva a cumprir todo o propósito que foi outorgado por ele até nós. Como Jesus exemplificou, cada um de nós deve crescer em graça, a fim de cumprir o destino que Ele entregou a cada um de vocês, a cada um de nós. Mas a graça, por ser tão gloriosa, ela é tão gloriosa que é algo pesado. A graça, ela é pesada. Ela é um favor imerecido. Eu não mereço essa graça, mas ela está disponível e ela é pesada. Muitas vezes não conseguimos suportar em receber e caminhar com esta graça. Queremos pregar em lugares, queremos alcançar lugares, queremos salvar o perdido, queremos ter uma vida bem-sucedida, queremos conquistar, mas essa graça
de viver esse lugar, ela é pesada. E ela requer de nós um alinhamento entre coração e mente. Mente e coração alinhada no propósito do Senhor. Para alcançar esse grande lugar. Mudar a rota. Algo simples. Nós estávamos na esquina de Eduardo Cote. Quantas diferenças de quarteirão daqui para cá? Quanto dá? 8? 7? 10? Nós mudamos uma rota foi mudada. Quem mudou a rota? Ele. Um novo tempo. Um tempo de milagre. É um tempo de milagre. Você está entendendo? Assim Deus, em sua misericórdia, lhe dá a sua graça, na medida em que o seu caráter pode suportar. O que o seu caráter pode suportar, Ele te dá a graça. É o seu caráter nele. Senhor, como é o meu caráter? Que eu possa suportar. O meu caráter olha os meus interesses acima dos seus interesses, ou o meu caráter olha os seus interesses acima dos meus interesses. Porque os meus interesses são egoístas, mas os interesses de Deus abrangem tudo. Tudo e tudo. O meu interesse, se eu, meu esposo, um exemplo, estou dando exemplos nossos, tá? Para que você possa compreender, e à medida que dar os exemplos, o Espírito Santo traga a realidade que você vive. O meu interesse, ele, à medida que demorava em ter a resposta do local, porque ele não dava a resposta do local para nós. Nós sabíamos que era a região. E quando tentávamos ir para um imóvel fora da região, parecia que ele saía de nós. Era uma sensação horrível. A presença de Deus saía, era uma sensação horrível, desesperadora. Mas o tempo não era favorável. As circunstâncias não eram favoráveis. Nós precisamos entender um lugar no lugar que é a região. Se nesse momento, olhasse os meus interesses, o meu e o dele o meu, os nossos interesses, nós perderíamos o propósito. O que muitas vezes é olhar os nossos interesses, abrir mão e seguir a nossa vida. Poderíamos? Poderíamos. Pegar um lugar bonito, em uma outra área, para mostrar o que conquistamos. Os nossos interesses. Então, Senhor, Jesus, ele se despiu de Deus para ser homem aqui na terra, abriu mão de tudo que ele vivia no céu, para um propósito divino a favor de cada um de nós, pela humanidade, para viver um propósito muito maior. Nisso ele sofreu, ele foi perseguido, ele padeceu, ele foi judiado moralmente, fisicamente, emocionalmente, questionado quem era o seu caráter, quem era a pessoa dele. Os que caminhavam com ele abriram mão dele, porque na hora ficaram com medo, na hora fugiram, não tinham um caráter firmado no Senhor. Quanto de nós, no problema da circunstância, nós abrimos mão? Porque o anseio, o objetivo, na verdade, é um, e não o reino de Deus.
Eu teria um rolo para abrir aqui. Mas não quero transformar deste culto um culto que traga um peso, mas que traga em você uma consciência para você viver algo maravilhoso que Ele quer confiar, entregar nas suas mãos e te usar. Ele tem um plano, Ele tem um propósito sobre você e em você. E Ele se alegra construir com você e em você. Ele se alegra te conduzir para esses lugares e você ser esse instrumento dEle. Mas uma pergunta que Ele faz aqui, Ele manda dizer isso para uma pessoa específica que está aqui. Ele manda dizer: por que você foge daquilo que lá atrás eu confiei a você? Que eu entreguei a você. Assim, Deus, em sua misericórdia, lhe dá a sua graça, na medida em que o seu caráter pode suportar, levando de glória em glória, de fé em fé, de força em força. Há muito tempo não, uns meses atrás, a gente se vê tão pequeno em tantas coisas. A gente se vê inapto. Bom, pelo menos isso é um grande desafio que eu vivia comigo mesma. E o Senhor disse assim para mim: o que você tem feito, Sumaia, com as ferramentas que eu entreguei na sua mão, pela nação? Eu já acho que já faço muito com a igreja. O que você tem feito? Eu te dei ferramentas, te dei dons. O que você tem feito? O que temos feito com aquilo que Ele nos deu? O caráter não tem a ver só com você, egocêntrico. Ele é além. Você abre mão de você pelo próximo. Deu para você entender? Por amor a Ele. Porque Ele deu tanto para nós. E o que nós estamos fazendo como igreja? O Senhor está nos chamando. Eu quero que você feche seus olhos agora. O Ministério de Louvor vai vir aqui, nós já vamos servir a ceia. O pastor vai ministrar a ceia aqui na casa. Mas eu quero que você peça esse ato de consciência ao Senhor. Senhor, aqueles que estão passando pelo deserto, aqueles que têm dúvida do propósito, aqueles que não estão entendendo as dificuldades, por que tantas dificuldades, que eles possam entender a grandeza Tua, Espírito Santo de Deus, em cada um, que eles possam ser ouvidos, ouvir a Tua voz, o entendimento, através de percepções, que é a linguagem que o Senhor fala, através de te ouvir, ou através de visões, ou através de algo que o Senhor queira falar com eles de uma forma singular, para que eles possam entender o Senhor. Como nós, durante esses meses, eram versículos e versículos que falavam no tempo de Deus, tudo no tempo de Deus, o tempo certo Ele determina. Outros que falavam que nós tínhamos que continuar fiel àquilo que Ele nos ordenou a fazer, não importando o que as pessoas pensam, o que elas vão pensar, não importando, nós tínhamos que continuar fiel à visão que o Senhor tinha nos dado. Senhor, Espírito Santo, eu não sei a dimensão do que está em cada um, mas o Senhor sabe, e que teus filhos nesta manhã venham ser tomados por tamanha fé, tamanha graça, tamanha glória, tamanha presença, para que eles possam entender
a dimensão de tudo que o Senhor quer falar e o Senhor quer mostrar. O Senhor ama compartilhar o teu reino, o Senhor ama compartilhar os propósitos, o Senhor ama compartilhar a visão, o Senhor ama, o Senhor quer nos ver em Ti, o Senhor quer nos ver ativo em Ti, o Senhor quer nos ver, Senhor, na Tua presença e reinando junto contigo nesta terra, trazendo o reino Teu, o Teu reino nesta terra. Nem que este lugar seja o quadrado da sua casa, da família, seja a escola que você participa, o trabalho em que você convive, o metrô, o ônibus que você pega, aonde você for, você trazer o reino de Deus, a presença de Deus naquele lugar, porque você é a habitação dEle, você é casa dEle, você é cheio dEle. Eu declaro o fogo do Espírito sobre você e em você. Eu declaro a presença dEle tomando o teu ser agora, o teu entendimento, abrindo os horizontes para que você possa compreender a perfeita largura, altura e comprimento e profundidade desse grande amor de Deus, o amor que Ele tem pela sua vida, o amor que Ele tem pelos seus, o amor que Ele tem pelo reino dEle. Senhor, levanta os teus filhos a esse lugar, levanta teus filhos a esse lugar, levanta teus filhos para viver esse lugar, Senhor. Muitas vezes queremos estar num canto, muitas vezes queremos estar vivendo a nossa vida. É mais seguro estar nas quatro paredes, é mais seguro estar nesse lugar. Nenhum mal vai acontecer supostamente nesse lugar, e a vida vai passando, noite e dia vai passando, noite e dia vai passando, e o mundo está engolindo, Senhor, desperta-nos como tua igreja. Desperta-nos como a tua igreja, Senhor. Desperta-nos como filhos que somos teus nesta casa, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, que não venhamos mais ser os mesmos, Senhor. Que não possamos ser mais os mesmos, Senhor. Senhor, toca-nos neste lugar. A grandeza de toca neste lugar, Senhor. Toca-nos neste lugar, Senhor. Desperta o meu coração. Eu quero estar neste lugar contigo. Eu quero estar aos teus pés. Traz a juventude, traz a força no corpo, desperta o meu coração, traz a paixão do teu reino e me leva de volta à essência do amor. Traz sede de ti. Desperta o meu coração e me dá mais fome e sede da tua presença. Tu és tudo que eu mais quero, Jesus. Tu és tudo que eu mais quero. Outro nunca houve Deus semelhante a ti. Tu és tudo que eu mais quero, Jesus. Tudo que eu mais quero. O motivo de estarmos aqui hoje. Não há nada mais importante do que a tua presença. Se fala irei embora ela fora e que essa é ela fatala. Bastante dinheiro me será melhor o hale seler. As milhas elas a semana Tu és tudo que eu mais quero, Jesus. Tudo que eu anseio. Tu és o motivo, Jesus. Tu és o motivo. Vamos a ti, Senhor, na beleza da tua santidade. Adoramos a ti, Senhor. O único que é digno.
Graça e paz. Deus tem um propósito. Amém. Nós vamos ao momento da ceia. Eu sei que a palavra foi importante, já falou seu coração, mas eu quero só fazer um ponto de ligação do deserto ao Getsemane. Se Jesus não tivesse passado pelo deserto, ele não iria ao Getsemane. O jardim vem depois do deserto. Getsemane era um jardim. Ele precisava restaurar o primeiro jardim, chamado Éden, onde o homem se perdeu. Foi necessário o deserto para chegar ao jardim. No jardim é que ele disse a frase que não foi dita no deserto. Você não encontra lá no deserto ele fazendo uma oração a Deus. Encontra ele sendo levado ao deserto para ser tentado por Satanás e provar que era possível vencer. Mas no Getsemane ele diz: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. O jardim foi mais difícil do que o deserto, porque o jardim era o lugar da conclusão da obra redentora. Era o lugar onde ele ia ser preso, depois julgado, condenado e conduzido a um monte, onde lá seria crucificado. Ele estava acostumado ao monte. O monte que ele estava acostumado a fazer era a oração. E de repente agora ele iria ao monte chamado Gólgota, Monte das Caveiras, onde então ali ele iria ser sacrificado. O deserto é apenas o início de um chamado. Então, se você está passando pelo deserto, glorifica, porque está começando o seu chamado. O chamado não começa no jardim. O jardim é a conclusão. O chamado começa no deserto. Então Paulo, tempos depois, ele sabe, ele aprende sobre isso, e ele fala: porque eu recebi do Senhor. E ele começa a dizer o que ele recebeu do Senhor. Antes de chegar no ponto em que na noite em que ele foi traído, e que ele tomou o pão e deu graças, pegou o cálice e disse: este é o meu sangue. Antes de acontecer isso, ele disse: eu aprendi. Paulo, para ele ser o grande missionário que foi, o grande apóstolo que foi, ele precisou passar pelo deserto, onde ele aprendeu o chamado. Depois de 11 anos, ele então se transforma de fato no grande pregador, no grande evangelista, no grande missionário, no grande homem de Deus, que influenciou toda a igreja da época e toda a história desde então. Então, não reclame no momento do deserto, porque lá em Deuteronômio diz que lá no deserto Deus conduziu o povo para serem provados e verem aonde estava o coração deles. O deserto é para você saber aonde está o seu coração, mas não é para ficar o seu coração. O deserto é um lugar de passagem e não de moradia. Mas queira ir ao jardim. E como tem até um cântico que fala sobre o jardim da inocência, a verdade é que nós precisamos passar pelo deserto para restaurar a nossa inocência e compreendermos qual é o desígnio de Deus em nós. Então vamos para o jardim, onde nós teremos experiências com Deus, onde o amor, o primeiro amor volta. Paulo então, ele aprendendo tudo isso, ele diz: o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isso é o meu corpo partido por vós, fazei isso em memória de mim. Versículo 23 do capítulo 11 de 1 Coríntios. Versículo seguinte diz: semelhantemente, após cear,
tomou o cálice, dizendo: este cálice é o sangue da nova aliança. Quando ele fala isso, ele está dizendo coisas anteriores, alianças anteriores foram removidas. Havia uma aliança entre Deus e Adão, encerrou na queda. Havia uma aliança entre Deus e Noé, encerrou no capítulo 11 de Gênesis. Iniciou-se uma nova aliança com Deus, um período de governança, onde Deus fez com Abraão. Foi então um outro período de aliança com Moisés, 430 anos depois, a aliança da lei. Mas Deus, ele traz o sangue da nova aliança, aliança onde havia um sacrifício por todos, e então não importava o que aconteceu naquela noite, o que importava é que naquela noite ele ceou. Paulo disse: na noite em que o Senhor foi traído, é na noite mais difícil, é que nós vamos demonstrar o que há dentro de nós. No momento de deserto, no momento difícil, na noite mais escura, é que nós vamos mostrar o que há dentro de nós. E na noite em que Jesus foi traído, ele deu o pão, ele deu o cálice, ele disse: tomai, comei, tomai e bebei, porque aquele era o sangue da nova aliança. E ele disse: fazei isso em memória de mim. Qual é a memória que eu e você temos dele? Quando nos deslocamos da nossa casa para a igreja, o que vem à nossa memória? Então, qual é a memória que você tem dele? Fazer isso em memória de mim. A sua memória não pode ter nele apenas um Deus que concede benefícios, embora ele nos dê, porque a nossa alma está farta dos benefícios. Davi mesmo disse que a alma dele estava farta dos benefícios do Senhor. Mas você precisa fazer memória do amor dele por você, em perdoar os seus pecados e salvar a sua alma, em derramar o sangue dele a seu favor. Fazer isso em memória de mim. Então, quando nós nos deslocamos para a igreja para cultuar, sempre será em memória daquilo que ele fez. Ele pagou um preço inestimável, incalculável, imensurável, para resgatar a mim e a você. Então, agora, nesse momento é que nós vamos orar. Faça o que o próprio texto também diz, que antes de cear, examine-se a si mesmo. O que te motivou? Examine-se. Como você está? Qual é a memória que você tem de Jesus? Nós, quando temos memórias de alguém ou de alguma situação, nós chegamos a sonhar com aquilo, sim ou não? Você tem sonhado com Deus? Você tem ido para a cama pensando nele? Você tem acordado pensando nele? Você tem sonhos, objetivos envolvendo ele? Quais são as memórias que você tem dele? Ou lembra-se somente quando está na igreja? As memórias que você tem dele demonstram o relacionamento que você tem com ele. Então agora, reflita, pense, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Nós vamos agora participar da ceia, mas que vem agora a sua memória, não somente aquilo que traz esperança. Porque Jesus, ele não trouxe esperança, ele trouxe salvação definitiva. Esperança é algo que nós não temos, e nós precisamos então ter para continuar sonhando, ou continuar tendo fé. Mas quando você recebeu algo definitivo, você não precisa mais esperar, você já recebeu.
Então Jesus não trouxe a você uma esperança, Ele trouxe definitivamente a salvação da sua alma. Que essa seja uma frase marcada na sua memória para sempre. Vamos orar? Feche seus olhos. Querido Pai, obrigado, Senhor, por hoje nos lembrar que até mesmo Cristo passou pelo deserto, que até mesmo o nosso Senhor, o nosso Salvador, teve que enfrentar oposição do inimigo da nossa alma, mas Ele venceu pela palavra. Ele não ficou no deserto, e quando Ele venceu, os anjos vieram e então serviram a Ele. Deus, nós passamos por muitas fases na nossa vida e o Senhor as conhece, porque o Senhor, em muitas delas, o Senhor nos colocou, em muitas outras nós nos metemos, mas o Senhor nos colocou em muitas situações para nos provar e para ver aonde estava o nosso coração. E aqueles em que o coração estavam em Ti passaram, venceram o deserto, e hoje estão envolvidos no chamado, e não mortos no deserto, e nem com recordações do deserto, porque a memória que nós devemos ter é da vitória na cruz. Por isso Paulo, ele diz, na noite que o Senhor foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, este é o meu corpo partido por vós. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que reunirdes, porque todas as vezes que beberdes do meu sangue e comerdes da minha carne, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Até que o Senhor venha, estaremos aqui, Senhor, reunidos. Até que o Senhor venha, cearemos, onde então um dia cearemos contigo eternamente. Mas, Senhor, que venha a memória do sacrifício, a coisa principal, o centro das Escrituras é o Senhor Jesus. O centro das Escrituras é o sacrifício de Jesus. Por isso, ó Deus, que hoje possamos ver, ó Pai, esse divisor de águas em nossas vidas. E ao participarmos do Teu corpo e sangue, em memória de Ti, possamos, ó Deus, participar entendendo: não há nada maior, nada melhor do que estar, Senhor, não somente na Tua presença, mas obedecendo a Tua voz e tendo a memória que só há um Salvador, Jesus Cristo, Senhor. Por isso, Pai, agora que cada um seja perdoado de seus pecados, livre de toda a maldade, e agora, Senhor, sejam recebidos diante de Ti. E se alguém, Senhor, tiver um coração endurecido contra alguém, se alguém estiver magoado, chateado contra alguém, que não consiga tomar a ceia se antes se resolver. Porque, ó Deus, aquele que está ferido e magoado é o que sofre. Por isso, Senhor, que agora cada um saia do sofrimento e venha, Senhor, liberar perdão ou pedir perdão, e então viver a vida abundante, livre, poder livremente ir ao jardim, porque nós não passaremos pelo Getsemane, o nosso Salvador já passou. O jardim que o Senhor quer que nós entremos é o jardim da adoração, o jardim da inocência, o jardim onde nós não carregamos mais culpa, pecados, erros, enganos, mas vivemos segundo a Tua vontade. Faz isto, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Amém. Nós vamos então agora cear e vamos finalizar. O horário se avança. Quero que vocês estendam as mãos à frente. Vamos consagrar os pães. Pastores e presbíteros, está meio difícil para nós estarmos aqui juntos, mas ajude naquilo que for necessário. Se você precisar pedir uma oração antes da ceia, os pastores fiquem em pé, por favor, todos os pastores e presbíteros. Converse com um deles e peça: eu preciso liberar o meu coração. E um deles vai até você e vai te ajudar a liberar o coração. E
você então vai ser livre para participar da ceia. Amém? Nós vamos agora consagrar. Pai, abençoamos agora os pães, abençoamos, Senhor, agora os cálices, que eles, ó Deus, sejam agora a representação, a tipificação do teu corpo e do teu sangue. E cada um, ó Deus, que agora comer deste pão, vai ser curado de enfermidades. Cada um que beber deste suco da videira, seja curado de doenças da alma e do espírito, em nome do Senhor Jesus. E que a tua paz preencha, invada cada um destes, em nome do Senhor Jesus. Porque, Senhor, da maneira que o Senhor nos ensinou, agora, Senhor, vamos participar do teu corpo e do teu sangue, em memória do nosso Salvador, que morreu, mas ressuscitou e está sentado à destra do Deus Pai, intercedendo por nós. Assim, Senhor, nós glorificamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Tomai e comei, tomai e bebei, em nome do Senhor Jesus.